Vamos então para a nossa aula de número 3, tá? Eu já vou criar aqui uma pasta chamada aula 3, aqui no meu Sublime, tá? Eu também posso criar através aqui do Windows Explorer, tá? Então, vamos achar aqui o AMP, ó. Então, eu apaguei aquela pasta aula 2, né? Eu posso criar por aqui ou eu posso criar por aqui direto, tanto faz, tá? Mas eu vou criar por dentro aqui do Sublime mesmo. Então, New Folder, né? Ou seja, nova pasta. Acostumem com esses termos. Aula 003, tá? Ok. Tenho aqui minha aula 3. Já vou salvar um arquivo aqui, tá? Esse arquivo que já está piscando aqui, nós já vamos salvar. Então, salvar. Vou lá novamente na minha estrutura, na minha pasta WAMP, www, aula 3, vou salvar aqui com o nome de index.php. Ok, olha, está aqui, organizado, tá? Vamos então criar uma estrutura HTML aqui novamente para que nós possamos gravar melhor o que nós aprendemos na última aula. HTML. Olha que legal, né? Ele ajuda muito a gente, o Sublime. Ele já fez toda a estrutura HTML e já fez até o title aqui, né? Que é uma tag praticamente obrigatória. Eu vou dar nome nela de aula 003, tá? E aqui no body, novamente, eu vou criar uma estrutura PHP, abrir o PHP, fechar o PHP. Lembrando que isso pode ficar em qualquer parte do código, depende da minha necessidade, né? Do meu HTML. E vou aqui apenas fazer um comentário, né? Essas duas barras significa que o que eu vou escrever na frente, nessa linha, não tem valor nenhum. É apenas um lembrete para quem está programando ou para quem vai ver seu código. Isso é um comentário que chama, tá? Então, esta é a parte PHP do meu script, tá? Então, somente para vocês lembrarem, tá? E vou salvar aqui, ok? Se eu vier aqui novamente, né? No caso, nós vamos voltar aqui para o nosso localhost. Temos apenas a pastinha da aula 3 e o título aqui, né? O title tá aqui, aula 3. Se eu vier escrever um comando como, por exemplo, o comando echo, que vai trazer alguma coisa, vai retornar alguma coisa lá no navegador, eu vou fazer entre aspas, depois eu vou explicar tudo isso em detalhe, tá? E vou colocar aqui, olá mundo, ok, salvei, atualizei, ok? Ótimo, gente, agora chega de HTML, né? Vamos botar a mão na massa. Nós vamos primeiramente vamos ter que abrir o PHP e fechar, tá? Normal, tá? Depois nós vamos aprender alguma coisa mais sobre esse abrir e fechar o PHP. Então, aqui dentro nós vamos colocar o nosso código. O primeiro comando que nós vamos aprender, o primeiro de todos, é o comando echo, tá? Esse echo é um comando que vai retornar o que vier declarado na frente. No caso, eu quero retornar um texto. Todo texto tem que ficar entre aspas duplas ou entre aspas simples. Nós vamos aprender sobre isso depois. Existem diferenças, tá? Mas no caso, por padrão, vou utilizar aspas duplas e vou colocar aqui olá mundo novamente. E fechando aqui. Eu já vou explicar essa estrutura, ok? Salvei, atualizei, ok? Perfeito, tá? Então, tá aqui olá mundo. Vamos então entender a estrutura do comando echo, tá? O comando, escrito em minúscula, espaço e a informação a ser exibida entre aspas, porque é um texto, tá? Não é uma variável, é um texto mesmo, é uma string, está entre aspas duplas e todo comando PHP tem que ser fechado com ponto e vírgula, tá? Se eu, por acaso, tirar esse ponto e vírgula daqui e tentar rodar, ele não vai funcionar, tá? Eu tenho que ter o ponto e vírgula, tá? Se eu tentar colocar um outro comando aqui, por exemplo, echo
João, salvar, né? Eu vou ter problemas, olha. Já não funcionou, porque eu não finalizei um comando e tentei fazer outro, tá? Já deu erro. Então, nós temos que finalizar com ponto e vírgula, ok? Então, aprendemos então o comando echo. Pô, puxa vida, só o echo? Não, nós vamos aprender mais coisas, tá? Então, nós vamos partir para o conceito mais básico de todos da programação, isso em qualquer linguagem, que é a declaração de variáveis, tá? Os tipos de variáveis, isso em PHP é moleza, né? Porque o PHP automaticamente ele identifica o tipo de variável, né? Isso nos ajuda muito na programação, né? Então, nós vamos começar com a variável int, integer, tá? A variável int, esse tipo de variável int, ele é para trabalhar com números inteiros, inteiros, olha, números inteiros, tá? Vou colocar aqui números inteiros, tá? Então, lembrando que isso aqui não é um código, tá? Eu estou apenas escrevendo para vocês entenderem, né, o que é int. Então, existem outros tipos de variáveis, como variável double, tá? Double. Existem variáveis também como string, tá? E existe booleano, tá? Então, são os tipos de variáveis, tá? Mas, a princípio, vamos entender o que é variável. Antes de saber o tipo, vamos entender o que é variável. Variável, vocês aprenderam isso em matemática, né? Lá em matemática, por exemplo, a gente aprende assim, o valor de x é igual a 34. O valor de y é igual a 22. O valor de z é igual a 40. E por que chama variável? Porque o valor a ser armazenado, né, nessa variável z, ele pode ser alterado. Pode ser 35, ele pode ser 8.000. Então, isso aqui se chama variável. E eu posso dar qualquer nome para variável. No entanto, em PHP, nós temos uma regrinha para criar uma variável. Toda variável começa com cifrão, tá? Então, eu quero uma variável chamada país. Eu posso armazenar nessa variável qualquer nome de país, tá? Ok. Armazenei na variável país o conteúdo, né? Brasil, tá? Então, ela armazenou Brasil. Ela pode armazenar Argentina, ok? A variável continua sendo país, né? Mas o valor dela é outro, é Argentina. Então, ela pode variar, né? E a mesma coisa acontece com números. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, variável idade é igual a 48. Agora, olha só. Vocês observaram que eu não coloquei aspas no 48? Não precisa. Números, variáveis do tipo inteiro ou double, não precisa, o decimal, né, não precisa ficar entre aspas, tá? Que o que fica entre aspas, entende-se que seriam palavras, strings, expressões, frases, textos, entendeu? Isso seria entre aspas, né? Então não precisa. Vamos lá? Outra variável, idade. Agora, nome. Aí sim, Pedro. Está observando? Estou declarando variáveis. Agora vamos supor que o Pedro fez aniversário. Então, a idade do Pedro ela vai mudar. Ela vai ser 48 mais 1. Pronto. Tá vendo como a variável pode variar e por isso ela tem esse nome? Nem sempre a variável tem o mesmo valor, né? E, ainda entendendo o conceito de variável, eu posso ter o saldo na minha conta, meu saldo na minha conta,
de R$1.000, tá? Não se preocupa com os formatos, nós vamos chegar nisso, tá? E se eu depositar lá na minha conta mais R$500, eu vou ter 1.000 mais 500. Ou, de outra forma, eu posso também ter o saldo é igual a saldo mais saldo, corrigindo ali, né? Mais 400, ok? Então, tudo isso vai funcionar. Vamos fazer isso aqui na prática? Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho saldo na minha... Eu vou colocar aqui no finalzinho do meu código um echo para retornar o meu saldo. Olha só. Como eu não fiz nada, não declarei nada, a variável saldo não tem valor nenhum, se eu vier aqui atualizar, olha só, deu uma bagunça tremenda, só deu erro, tá? Então, eu preciso colocar conteúdo, eu preciso preencher essa variável, né? Então, vamos lá. Variável saldo é igual a R$1.000. Vou atualizar. Ok. Então, olha, esse retorno aqui está mostrando aqui R$1.000. Ah, mas eu quero depositar na minha conta mais R$500. Então, saldo é igual a saldo mais 500. Vamos atualizar. 1.500. Fez o cálculo. Legal, né? Ah, eu quero sacar um dinheiro. Saldo é igual a saldo menos R$150. Olha só. A minha variável tinha um valor 1.000, né? Eu depositei 500. Ela passou a variável saldo passou a valer 1.500. E depois eu saquei R$150. Então, a variável ficou sendo 1.350, tá? Então, vamos salvar aqui e vamos aqui, ó, 1.350, tá? Ah, e se eu, por acaso, quiser dobrar o meu saldo, né? Por algum motivo, dobrei o saldo. Saldo é igual a saldo vezes, olha o símbolo de vezes 2. Então, eu vou apagar aqui para não confundir. Olha, eu tenho um saldo de R$1.000, agora eu tenho um saldo que foi dobrado. Salvar 2.000, tá? Então, durante todo o script, a variável vai variando o seu valor de acordo com os cálculos, né, ou as concatenações, ou seja, o que for que eu vou fazendo durante o processo, enquanto o sistema está rodando, enquanto o script está rodando, ok? Então, nessa aula nós só aprendemos esse conceito de variável, né? E aprendemos o comando echo, tá? Então, por essa aula é só isso, tá? E na próxima aula nós vamos aprofundar um pouquinho mais, nós vamos aprender mais um comando e aprofundar um pouquinho mais nas variáveis. Até lá!